Falando de Vida. Muito bem, estamos de volta com o programa Falando de Vida, de frente com a verdade. Eu quero dizer para você, minha amiga, que quando Deus ele teve um projeto, esse projeto era de construir esse mundo nosso, ele construiu tudo perfeitamente, ele deixou por último a sua melhor criação. A criação mais importante do seu projeto, onde essa criação seria a cereja do bolo, aquela cereja para completar com chave de ouro uma criação que ele denominou e chamou de perfeito, bom e agradável. Deus viu que tudo que ele tinha construído era bom, perfeito, e ele construiu o que era mais importante nessa criação toda, que era o homem. Deus ele constrói o homem perfeito, poderoso, e dá ao homem o poder de governar sobre tudo que ele construiu. E esse homem, ele é criado de uma forma especial. O Espírito Santo lhe capacita com 7 manifestações. E é justamente sobre essas manifestações que nós vamos estar falando a respeito disso. São 7 capacidades, são 7 coisas que vai fazer com que o homem ele seja poderoso, ele seja glorioso, que ele seja completo. Só que o homem, ele perde com a desobediência, que daqui a pouco eu vou estar falando a respeito. Mais tarde, passado alguns séculos depois, quando Deus manda Moisés resgatar o povo dele do Egito, Deus ele dá uma visão a respeito do que o homem perdeu se afastando do Espírito Santo. Onde Deus ele manda Moisés criar o candelabro. Isso aqui. Estão vendo? O candelabro, ele simplesmente ele nos explica como Deus ele trabalhava na vida de Adão quando Adão era perfeito. E a capacidade dele de governar, de ser poderoso, de ser grande nesta terra, de ser o Senhor dominador de tudo. Mas com a ausência de Deus, com o afastamento de Deus por causa da desobediência de Adão, perdemos tudo. Perdemos tudo por causa da desobediência e temos perdido até hoje. Então nós vamos falar bem claro, presta atenção. Se você reparar, cada haste dessa aqui era uma forma de atuação na vida do homem, na vida de Adão. São 7 hastes. Significa que o Espírito Santo, ele manifestava na vida de Adão 7 manifestações diferentes que traziam o homem à perfeição que Deus assim tinha programado, assim Deus tinha projetado para a vida dele. A primeira haste aqui, a primeira haste representa o poder. O poder que nós denominamos de autoridade. Significa isso, bispo? Que o homem, ele era cabeça. O homem, ele tinha toda a autoridade para tudo. Autoridade para governar. Ele estava acima de tudo e acima de todos, somente abaixo de Deus. A perfeição dele com Deus era extrema. A união dele com Deus era única, perfeito. E Deus lhe capacitava com sabedoria, com autoridade para vencer, para conquistar. Nós não estávamos debaixo da autoridade das trevas, como hoje, estávamos debaixo da autoridade dos céus. E Adão era o Senhor desta terra. A segunda manifestação, eu quero que você
veja aqui nessa haste aqui que está sendo aqui, ó, bem explícita, eu estou aqui apontando com a minha mão, com o meu dedo. A segunda haste significa riqueza. Significa que Adão era detentor de toda a riqueza, ele e a sua semente. Adão governaria o mundo, e um mundo rico, próspero, com muita riqueza, com muitas bênçãos. E que jamais Adão seria levado a ter nenhum tipo de constrangimento, porque nada lhe faltaria. Ele seria rico, seria bênção, seriam prósperos. Os seus descendentes seriam abençoadíssimos. A terceira haste é sabedoria. Meu amigo, a sabedoria de Adão. Eu quero que você entenda que quando Deus criou o homem ele era um ser espiritual, vestido de carne e osso. Ele era um ser espiritual e não ser carnal como hoje. Um ser espiritual. O Espírito de Deus e o Espírito do homem vivia juntos, unidos. E Adão, ele tinha toda a sabedoria. Inclusive, quando Deus criou tudo, a tarefa, a obrigação de Adão era colocar um nome em tudo. Deus perguntava, Adão, que fruta é aquela ali? Ele dizia, Senhor, aquela fruta está aparecendo como um abacate, então eu vou chamar abacateiro. E por aí vai. Adão colocou o nome em tudo, Deus simplesmente criou. Mas quem nomeou, quem colocou o nome em tudo foi Adão. Imagina a sabedoria de Adão. Adão, que árvore é aquela ali? Pau-brasil, aquela. Então Adão falava, Adão colocava o nome. Adão, que fruta é aquela ali, Adão? Adão dizia, aquela fruta lá é jaca, é manga. Adão colocava os nomes. Quando Deus criou Eva, Deus trouxe Eva até Adão e disse, Adão, que nome você vai dar agora a essa mulher, essa varoa que eu criei? Aí Adão disse, ela será chamada Eva, porque é a mãe de todos os seres viventes. Meu amigo, o homem não era sem raciocínio, sem conhecimento, como a história hoje fala que o homem veio dos primatas, burrinho. Não. O homem era hiperinteligente. Adão era inteligente ao extremo. Você não tem nem noção a capacidade do conhecimento da inteligência de Adão. A quarta haste que nós estamos aqui vendo, repare que ela está no meio. Ela representa a força de Adão. De onde vinha toda a força de Adão? De onde vinha? Repare que a haste no meio, ela sustenta todas as outras. As outras três de um lado e as outras três de outro lado é sustentada por essa haste, que se chama força. E sabe o que significa? Onde era a força de Adão? Era na sua fé, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus. A fé está aqui. É por isso que hoje o homem, ele só vai ao encontro de Deus, ele só tem conhecimento de Deus através da fé. Sem a fé, o homem, ele não chega até Deus, porque ele não pode agradar a Deus sem fé. A quinta haste, eu quero que você veja, é a honra. Representa a honra. Significa que Adão, ele era a honra de Deus, ele era honrado, ele tinha honra. Porque ele era cabeça e não cauda, ele tinha riqueza, ele não vivia na miséria, ele podia comer o que quisesse comer, Deus disse para ele, coma de tudo. Tudo é seu, para você, para sua família, para os seus descendentes.
Todos os animais da terra estão aí para te servir. Todas as plantas, as árvores, tudo é para você, Adão. Então, Adão tinha, ele era cabeça e não cauda. Adão tinha riqueza, Adão tinha sabedoria. Por quê? Porque ele tinha a sua vida. Ele tinha relacionamento com Deus, a sua fé, ela era transparente, a sua fé trazia resultado, porque Adão ele tinha envolvimento direto com Deus. E por isso ele recebia a honra, ele era honrado, tudo estava debaixo da sua autoridade, todos os animais lhe obedeciam, tudo era para que isso se perpetuasse, era para que Adão, ele tivesse seus filhos, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e todos vivessem debaixo dessa mesma unção. Adão, ele era a glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos criou menores do que ele e nos chamou de deuses. Por quê? Porque éramos senhores dessa terra. Éramos para ser a glória de Deus. O que significa? Que Deus iria ser honrado através da minha vida, dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus netos, e que a terra seria um exemplo de toda a sua criação. Porque o homem que foi criado como a cereja do bolo era para lhe dar resultado, para honrar e glorificar o nome do Senhor e conhecer a Deus como Deus é bom, justo e perfeito. A última haste representa a ação de graças, orações. Significa que o canal entre o homem e Deus estava aberto. Significa, essa última haste, que não havia empecilho, não havia barreira do homem com Deus. Deus, ele tinha uma ligação direta com o homem e o homem direto com Deus. Repare, todos os dias, Deus, na virada da tarde, por volta de 3 horas da tarde, na hora nona, Deus descia para conversar com Adão. Não importava o que Deus ele tinha de compromissos. Ele deixava tudo e descia. E ele conversava com Adão e se regozijava com a sabedoria de Adão. Ele se regozijava com os projetos, os sonhos de Adão. Então, Adão, ele não só conversava com Deus, ele não só via Deus, mas ele estava envolvido ali, ele tinha relacionamento com todos os participantes do céu, ele conversava com todos os anjos, ele via tudo. Adão era um ser espiritual e o mundo espiritual estava aberto diante dos seus olhos. Ele não só conversava com Deus, mas conversava com todos os anjos. Conversava com Miguel, Gabriel. Adão tinha relacionamento direto com o céu. Ele viu os anjos descerem e subirem. Adão tinha envolvimento com Deus perfeito em toda a sua glória. E Deus, ele se regozijava vendo como Adão, a terra e o céu eram unidos. Perfeita. Vivia em perfeita harmonia no mundo recém-criado, mas que era a glória de Deus. Bom, minha amiga, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Só que tinha alguém que não estava satisfeito com aquela harmonia, com aquilo tudo que Adão tinha conquistado. Esse alguém era o diabo. Agora eu te pergunto, quando o diabo ele fez a primeira manifestação espírita, onde ele entra dentro de uma serpente, a mãe de todas as serpentes, que a Bíblia chama de a Leviatã, e vai diretamente conversar com Eva. Foi coincidência? Será que o diabo ele perdeu? Ele não tinha consciência do que ele estava fazendo? Ele tinha.